Eu sou o João Batista. Eu sempre digo que é sempre uma satisfação, um prazer imenso a gente poder compartilhar os ensinamentos de Jesus e as codificações de Kardec na nossa caminhada evolutiva. E como é de praxe, toda quarta-feira temos um tema, né? E hoje o nosso tema é Dai de graça o que de graça recebeste. Isso está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, com esse tema, ele nos traz uma mensagem de Mateus, que está no capítulo 10, no versículo 8. São os ensinamentos de Jesus, as passagens que Jesus sempre trouxe, para que todos nós pudéssemos assim ter esse conhecimento e esse aprendizado. E diz assim, no capítulo 10, no versículo 8, está escrito: restitui a saúde aos enfermos, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que recebeste, gratuitamente dai. E nesse capítulo, como a gente sabe, Mateus foi um dos que mais escreveu as mensagens de Jesus, porque era um coletor de impostos, né? E quando Jesus assim o escolheu, ele falou: vou deixar tudo, né? Até a caderneta dele ele ia deixar. Jesus falou: não traga sua caderneta e sua caneta, que você vai precisar muito. Então, nessas caminhadas com Jesus, foi um dos que mais escreveu essas parábolas e essas passagens de Jesus. E Jesus, dentro desse capítulo, ele, na verdade, estabeleceu uma autoridade a esses discípulos, né? Para que eles pudessem executar esses sentidos dessas curas, das ressuscitações dos mortos, das limpezas dos leprosos. Só que Jesus, nesse caminho, a gente fala: por que só os 12, né? Não foi só os 12. Jesus falou em toda a sua caminhada. Só que nem todos, naquele momento, se dedicaram, prepararam ou olharam para aquilo que Jesus estava falando. Porque se a gente vê aquele mundo, era para ser muito mais, né? E foi escolhido quem? Aquele que abriu o coração e sentiu aqueles ensinamentos. Aquele que ouviu e sentiu a vontade de entender o que Jesus queria falar. Quem foi que seguiu? Então foi aqueles de coração puro e aberto, preparados para aquela caminhada. E dentro dessa caminhada, onde Jesus vinha ensinando e Jesus vinha pregando, cada um deles foi aprendendo qual seria o seu dom. Uns porque tinham o dom da cura, outros porque tinham o dom do amor, da caridade para cuidar dos enfermos, outros que tinham para as expulsão dos espíritos, que poderiam falar, poderiam ouvir, sem criticar as coisas que aconteciam na época. E assim foi todo o tempo de Jesus nesse caminho, tendendo fazer com que o povo abrisse o coração e seguisse os seus ensinamentos e acompanhasse aquilo que ele veio fazer. Que desde o começo, quando ele começou a fazer as suas parábolas, começou a fazer os seus chamamentos nos caminhos que foi, ele sempre disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então você veja, hoje a gente conhecer os ensinamentos de Jesus e saber que um dia Jesus falou isso: eu não vim para ser servido, e vim para servir. Quem somos nós, né? Quem somos nós para ser servido nesse mundo hoje no qual nos encontramos? E a gente sempre tem esse ditado, né? Que os ensinamentos de Jesus é eterno e vem sempre. E como ele veio falando a Mateus e aos seus discípulos e ao povo daquela época,
muitas coisas foi se modificando, muitas coisas foi evoluindo. Tanto que em 1863, no século XVIII, 1800 anos depois de Cristo, chegou Kardec, né? Fazendo a retificação do falamento de Jesus, das palavras de Jesus, trazendo mais esclarecimento de um jeito mais sucinto, mais claro, para que o povo pudesse entender. Porque Jesus naquela época falava por parábolas, só para aqueles que pudessem ter o amor e interpretar o que ele queria dizer. Porque senão os doutores da lei daquela época deturpavam todos aquilo que Jesus veio trazer dentro da sua essência, dentro do seu amor. Aí Kardec veio, o Espírito da Verdade, codificando aquilo, tudo que Jesus falou de uma forma mais clara e mais sucinta para que nós tivéssemos essa interpretação, esse sentido. E mesmo assim, nem todo mundo acolheu. Nem todo mundo se viu sentindo a verdade desses ensinamentos. E é como hoje, né? Se nós trazermos isso tudo para essa época de hoje, nós vamos ver que tudo aquilo que acontecia lá no tempo de Jesus, aquelas ocorrências com os seres mais debilitados, a gente vê que acontece hoje. Só que com nome diferente, em formas diferentes, com sentidos diferentes, tanto de quem necessita, como de quem segue. Porque sim, Jesus chamou. E hoje nós podemos falar. Somos privilegiados de hoje nos encontrarmos dentro de uma sala para poder buscar esse entendimento, esse conhecimento. Que é como o senhor Domingos falou aqui há instante. A casa está aberta com cursos, com palestras, com vários sentidos para que a gente possa ter essa interpretação de que Jesus falou aquela época no mundo de hoje, nessa vivência de hoje. Porque buscando esse sentido para a época de hoje, como eu disse, não muda nada. Não muda quase nada. Porque naquele tempo de Jesus, quem ia limpar uma lepra dos leprosos, queria fazer o quê? Quero estar longe, né? Todo mundo se afastava, tinha que ficar. E a lepra, que a gente hoje sabe que é a hanseníase, né? Que muitas pessoas também hoje se nojam e se afastam. Essa lepra não podia ser a Covid também? Onde todo mundo, vamos isolar ele lá num canto, lá se... Né? Quando ela veio, se todo mundo bem falasse, vamos fazer um salão gigante e jogar todo mundo que tem Covid lá para chegar lá. Não é verdade? Vamos cuidar dos ressuscitar os suicidas. Não é o mundo que a gente encara hoje, desses andarilhos na rua, desses fragelados aí que estão desanimados de tudo. Se a gente vê hoje, vê na Cracolândia, ou vê em qualquer canto da nossa cidade, ou em qualquer parte do mundo, são os mortos-vivos, não são? Se a gente for analisar, são os mortos-vivos, que hoje necessitam da gente também, para o nosso carinho, para tentar ressuscitá-los daquela situação que está, para tentar acordar e despertar para a sua vivência nesse mundo. Porque é a falta disso. A cura das doenças, não é verdade? Que hoje muitas vezes a gente vê assim, julga-se muito pela medicina, mas às vezes uma palavra, às vezes um passo dentro de uma casa espírita, um conselho para o desânimo daquela pessoa que se encontra enferma e não tem alento nenhum,
Porque muitas vezes, ou às vezes muitos de nós, dependendo da situação que nos encontramos com a enfermidade, a gente já se entrega e não tem nem ânimo de levantar, não tem nem ânimo de buscar mais nada, de alcançar mais nada. É como os expulsar os demônios, né? Que hoje muitas vezes a gente falava lá, vimos em filmes e em televisão uma representação assim, que aquelas pessoas se desdobrando. E o que a gente chama isso hoje? Pessoas obsediadas, né? Que hoje dentro das nossas casas espíritas fazemos o quê? Um trabalho de desobsessão, fazemos um trabalho de doutrinação, para que a pessoa possa entender aquele desânimo, aquela tristeza, aquela angústia na qual ela se encontra, que ela pode entrar numa casa e poder ter esse acolhimento, esse recebimento. Porque a gente muitas vezes julgamos uma obsessão, julgamos que somos obsediados. Mas o que eu estou fazendo para me livrar dessa obsessão? Como que está a minha índole? Porque muitas vezes a obsessão que nós nos encontramos hoje nada mais é do que a sintonia de vida que eu tenho. Em tristeza, em angústia, em xingamentos, em orgulho, em vaidade, em avareza. Então tudo isso pega a gente. Porque nós sabemos que o nosso pensamento é tipo uma onda de rádio. Os nossos sentimentos é tipo uma onda de rádio. Onde caminhamos, onde trilhamos, onde buscamos andar, ali aquela sintonia pega. E o que é a minha sintonia? É a busca da paz, é a busca do amor, é a busca da caridade, é a busca do trabalho ao próximo, é a busca de ouvir ao meu irmão. Então essa é a sintonia. Porque é o que Jesus veio querer dizer aqui. Dos dons que esses discípulos tinham. Hoje, dentro dos nossos estudos, dentro dos nossos aprendizados, podemos falar que é a mediunidade. E essa mediunidade é um ponto de vista que todos nós temos. Está em nós. Só que cabe a cada um de nós buscar os ensinamentos, buscar interpretação dentro das codificações nas quais lemos, nas quais queremos evoluir nosso espírito, para assim poder praticar. E é longo. É longo. Nós temos uma vida e temos mais, não sei quantas mil vidas para voltar aqui e aprender isso. Só que cada um de nós temos que buscar esse desenvolvimento da cura, do espantar dos espíritos, de ressuscitar os mortos. Tem várias atividades dentro desse mundo nos quais podemos buscar esse dom e desenvolver essa nossa mediunidade. Que onde os maiores beneficiados somos nós mesmos. Por quê? Para o nosso crescimento espiritual. Para a nossa busca de levantar o nosso caminho e passar essa energia fraterna ao nosso derredor, seja nos nossos lares, seja nos nossos campos de trabalho, seja nas nossas caminhadas entre amigos. Porque sendo nós assim, automaticamente todos vão perceber e vão querer saber por que emanamos tanta paz, tanto amor, por que desenvolvemos tanto carinho, tanta felicidade. Isso é um longo prazo. Porque muitos de nós aqui sabem quantas pessoas já não passamos perto de alguém. Eu estou perto daquela pessoa, estou sentindo uma paz, sentindo harmonia, uma felicidade. É tão gostoso estar perto daquela pessoa. Muitos de nós.
E muitos de nós já passamos perto de pessoas que falam, é repugnante, não dá para ficar perto. Não, é aí que a gente vê que está perto. É aí que está o ensinamento. Por que eu estou me afastando daquela pessoa? Por que eu me apeguei naquela demais e me afastei daquela? É aquela que está dando aquela repugnação, está me afastando de perto de mim. É que eu tenho que tentar saber por quê. Porque talvez seja aquela onde está o meu trabalho, onde está a minha descoberta do meu dom, onde está a parte da minha mediunidade para que eu possa trabalhar. Sendo assim, a primeira coisa que a gente faz é se afastar, é se isolar, mas não é. Então esse trabalho, esses ensinamentos de Jesus é árduo, não é fácil. É como ele sempre disse, né? Eu não vim trazer a paz assim, a espada. Que espada é essa? Nossa espada interior da briga nós com nós mesmos, para ter essas aceitações, para buscar essas dádivas, esses dons que está dentro de nós. Se começarmos a buscar o conhecimento, a buscar esse entendimento, automaticamente nós vamos perceber e vamos falar, eu posso fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Porque as casas estão aí, todas abertas, para que a gente possa sim buscar esse conhecimento, esse desenvolvimento. Fácil é? Não, não é fácil. O Evangelho diz assim, na codificação de Kardec: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos. Porque esse preceito, ele prescreve que não se deve cobrar pelo que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente foi a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. E eles lhes disse, para não fazerem comércio, não especulação, nem meio de vida. Então esse dom, Deus nos dá, quando assim percebermos, para que assim possamos doar, para que possamos vivenciar. Eu digo sempre isso. Isso vai ser a nossa bagagem. Esse vai ser o nosso tesouro, para que um dia podermos partir desse plano, com a consciência tranquila, com fé e esperança, e quando formos fechar os olhos, falar, eu fiz a minha parte. E se eu não conseguir fazer, eu vou ter a oportunidade de voltar, para assim completar esse trabalho que o Cristo espera de mim. Que assim como Jesus teve 12 discípulos, Ele espera que sejamos discípulos dele. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, que Deus possa sim nos dar entendimento e sabedoria para levar adiante o legado de Jesus e viver os seus ensinamentos. Muito obrigado a todos pela oportunidade, por estar aqui com vocês.